fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sem chegar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, cante. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor, igreja? Diga aleluia! Hey, hey! Graça e paz, amados. Quero te abençoar com a palavra de Deus nesse tempo. Nós estamos passando por momentos difíceis e como nós podemos passar por esse tempo e ser renovado cada dia para que possamos continuar tendo fé, coragem, crendo nas promessas de Deus. São dias difíceis, mas eu quero meditar, eu quero abençoar os amados com a palavra de confiança.
um exercício de fé. Quero ler o texto de Salmo 27, versículo 13 e 14, que vai nos dar uma palavra que devemos ter, ou tenhamos, fé e coragem. Crer naquele que tem cuidado de nós. O texto diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Uma palavra de reconhecimento pela bondade de Deus, independente das aflições. O poeta aqui declarou uma fé inabalável em Deus, confessando o Senhor como luz, como salvação, como fortaleza, porque nesse mesmo capítulo, versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? A presença de Deus provê, amados, recursos interiores para superar o medo em qualquer situações ou em quaisquer situações. Salmo 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele diz isso? Porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. O salmista Davi sabia que a presença de Deus, a bondade de Deus seria manifesta no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das tribulações. Como bom pastor, o salmista Davi sabia que Deus ia prover não só o bem-estar físico, mas principalmente mental e espiritual. No tempo que nós estamos vivendo, meus queridos, nós estamos vendo lutas nesse sentido. Muitos estão lutando com a própria vida, muitos estão lutando com as emoções e muitos estão tendo lutas espirituais. O amor de Deus nesse texto transcende. E o salmista Davi entendia que Deus agia como um pai, sempre agiu como um pai, presente cuidando dos seus filhos. Então o texto sugere para nós um compromisso de declaração diante dele, que nós confiamos nas suas promessas. O versículo 10 desse texto, ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Significa, meus queridos, por que Davi diz isso? De quem temerei? Ou melhor, o próprio versículo 1, final, diz assim: o Senhor é minha fortaleza, a minha vida, ou da minha vida, a quem temerei? Eu quero analisar duas situações aqui nesse texto. A primeira situação é sobre medo ou ter medo. Por que ele diz isso, de quem temerei? Por que ele se refere ao medo, amado? Porque uma verdade, segundo a psicologia, o medo, ele tira todo o ânimo. O medo exclui Deus da nossa vida. O medo significa, amado, uma espécie de perturbação diante de ideias que são opostas ao nosso cotidiano. Por exemplo, ideias de perigo, muitas vezes nem reais. Mas o medo se pode entender também como um estado de apreensão, de preocupação, de atenção por esperar algo de ruim que vai acontecer. Quantos não estão vivendo isso hoje, meus queridos? Esse estado de apreensão, com medo, estando perturbado, com medo do que pode acontecer. O medo é um estado emocional que surge em resposta à nossa própria consciência perante situações de eventuais perigos. Então a ideia aqui
de algo ou de alguma coisa que está ameaçando a segurança, do próprio salmista. Mas mesmo assim ele admoesta dizendo, olha, não ter medo. Por quê? Porque a Bíblia, amado, a palavra de Deus descreve muitas coisas em relação ao medo. Por exemplo, a Bíblia diz que o medo nos faz tornarmos escravos. Romanos 8,15, que diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O medo escraviza. O medo é descrito como tormento. 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo também é descrito como cilada. Provérbios 29:25 diz assim, quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O salmista Davi descreve o medo por quê? Porque é algo existente na vida do ser humano. Todos nós temos apreensões, receios, ficamos ansiosos, preocupados, mas muitas vezes a própria palavra diz, olha, não te espante, não te desespere, não entre em pânico. Por quê? Porque o medo tira todo o ânimo, toda a confiança em Deus. Esse salmo, o salmista, ele anela pela presença de Deus, ele desejava a presença de Deus, ele desejava estar na casa de Deus, onde hoje estamos muitas vezes proibidos de estarem cultuando a Deus em sua casa. A Escritura oferece, amado, uma lista grande, para que o cristão, aquele que teme a Deus, entenda que Deus guarda e a sua bondade, segundo o texto que nós lemos, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enquanto estivermos vivos, nós vamos ver a ação da bondade de Deus em nossa vida. A Bíblia diz que confiar em Deus, Deus nos dá a provisão. Mateus 6:25. Deus nos livra dos inimigos. Deuteronômio 1:21. Deus nos livra da morte, da separação eterna. Deus guerreia por nós. Deus nos ajuda nos dias maus. Salmo 49, versículo 5. Deus toma conta do nosso futuro. Deus provê a nossa segurança. Deus cuida da nossa saúde, da nossa ansiedade, das ameaças, dos sofrimentos. Mesmo afirmando que no mundo nós teremos aflições, mas existe uma grande diferença, amado. Deus caminha conosco. Deus está com você. Deus não te abandona no momento das lutas, no momento das tribulações. Então, neste momento, amado, nós precisamos confiar em Deus e Deus nos oferece muitas razões para não ter medo. Eu quero citar algumas aqui. Por exemplo, você é criação de Deus. Você é algo que Deus criou com maior amor mesmo, um amor incondicional. Você é precioso para Deus, meu querido. Livro de Isaías 44, versículo 2, olha que declaração Deus diz, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudou, não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado, a quem eu escolhi. Não temas, Jacó, você é amado de Deus, você é criado por Deus. Êxodo 14, 13, olha que Deus diz, Ele luta por você. Moisés, porém, recebeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede que o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Amado, confiar em Deus é ver a providência de Deus. É ver Deus agindo no meio da tribulação, no meio do vendaval. Então, amados, estamos vivendo nos tempos difíceis.
que devemos nos apegarmos muito mais a Deus, confiando nas suas promessas, confiando, Deus, naquilo que Ele diz, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça. Não basta a gente entender que a Bíblia diz que Deus faz, nós precisamos experimentar isso cada dia, essa certeza, alimentar isso no nosso coração. Deus te ama. 1 João 4,9, nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus te ama e a prova do amor de Deus é ter enviado Jesus para morrer em teu lugar. Deus diz que você é mais valioso do que os pardais. Lucas 12:7 diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Significa Deus está dizendo, amado, que você é precioso. Então não deixe de estar na presença de Deus, meu querido, minha querida. Não pense dessa forma. Mesmo em momentos difíceis, busque a presença de Deus. Deseje estar na presença de Deus, como o salmista Davi queria estar. Ele sabia que o único lugar, por isso ele faz a afirmação: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha fortaleza, a quem eu vou temer? A quem eu vou temer? E ele está falando aqui, não é o temor, não é o medo do ser humano, do ser, mas aquele medo que destrói a confiança, aquele medo que destrói a esperança, aquele que quer destruir a dependência. Então, meu querido salmista, ele entendia que a grande palavra fé são ditas aqui nesse texto, nesse capítulo, que demonstra como Davi acreditava na presença de Deus, na bondade de Deus, que valia a pena esperar ver a ação de Deus todos os dias da sua vida diante das suas lutas. Quero ler esse texto, versículo 7, olha o que aqui diz, meus queridos: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Olha o versículo 8, ao meu coração me recorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Davi queria estar na presença de Deus, invocar a Deus, falar com Deus. Nós, como filhos de Deus hoje, como povo de Deus nesse mundo, precisamos fazer isso. Não deixar o medo nos vencer, deixar o medo nos apavorar, nos deixar apreensivos, ansiosos. Que nesse tempo nós possamos confiar nas promessas de Deus, confiar que Ele está conosco, nos guardando, nos livrando cada momento. Ele afirma que tinha certeza de que Deus mostraria a sua bondade. E essa bondade, ele fala bem claro no texto: eu creio que verei a bondade do Senhor. Creia que você há de ver a bondade do Senhor todos os momentos, todos os dias da tua vida, meu querido. Creia, confie, tenha fé, confie no Senhor. Davi, ele declara isso. Mas de onde vem essa confiança? De onde vem essa confiança do salmista? E acho interessante que ele fala bem claro: o meu coração me recorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Amado, nossa confiança não pode ser baseada em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, naquilo que nós adquirimos nesse mundo. Nossa confiança tem que ser no Senhor, só nele. E aqui Davi, ele faz um convite a todos nós, que tenhamos fé e coragem, que possamos confiar em Deus, o Senhor. As coisas podem até não estar tão boas para você nesse momento, meu querido, que é o nosso contexto. Quantas famílias têm sofrido hoje, têm passado por lutas, tanto lutas econômicas, lutas espirituais, emocionais, sentimental, quantas lutas,
dores. Quantas pessoas estão chorando, lamentando hoje pelos seus entes queridos que têm partido, por estarem sofrendo ou por passarem necessidades. Mas você que tem o Senhor, não tenha medo, seja canal de bênção para a vida dessas pessoas e dizerem para elas: olha, confia no Senhor, busca o Senhor, busca a presença dEle. Mas creia, meu querido, mesmo não estando tão bom para você, mas creia que isso pode mudar, creia naquilo que Deus pode fazer, creia que não é a última página do livro, não findou ainda a palavra de Deus, pelo contrário, ela é viva e eficaz. Quantas pessoas não têm superado as lutas hoje, têm declarado testemunhos da vitória, do cuidado de Deus. Somos chamados a viver com Ele, para crer. E muitas vezes somos chamados para viver com Ele, amado, não porque os nossos olhos têm visto, ou precisa ver fisicamente. Precisamos confiar, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver coisas grandes demais para nos chamar a atenção. Só o cuidar de Deus diariamente, porque o justo vive pela fé. E essa fé tem que ser exercida, amado, não por aquele que vemos, mas por aquele que confiamos. Davi queria isso, ele queria viver isso. Ele sabia que era chamado para viver pelo que ele não estava vendo, mas pelo que ele acreditava. O justo vive pela fé, isso faz toda a diferença na nossa maneira de ver, ou melhor, na nossa forma de viver. O que cremos determina, amado, como caminharemos. O que nós cremos determina, ó Deus, como nós dirigimos a nossa vida. Quando nós caminhamos nesse mundo ainda, que agora está o caos, e cada dia que passa se tornando mais ainda. Então, o que crer, ou melhor, o que cremos determina como está a nossa caminhada. Como você tem caminhado, meu? Você tem caminhado segundo as tuas vontades, teu querer, sei lá, a tua sabedoria, a tua expectativa, mas como você tem caminhado? Você tem confiado em Deus? Você tem permitido Ele dirigir a tua vida? No meio da adversidade, que quando cremos em Deus, amados, suportamos, vencemos as adversidades, porque é isso que acontece. Por isso que Jesus diz: olha, tem bom ânimo, porque no mundo você vai ter aflições. Tem bom ânimo, porque da mesma forma que Ele venceu, amado, Ele há de nos dar a vitória sempre. Sem fé, até os pequeninos problemas se tornam grandes. E eu creio que todos nós experimentamos ou tivemos experiência assim. Momentos que nós deixamos de crer nas promessas de Deus, todas as nossas dificuldades, nossos problemas se tornam enormes. E muitas vezes os vendavais a gente não sabe nem como sair do vendaval. Mas Davi, ele declara isso. Fica mais difícil ainda para aqueles que direcionam sua fé a outras coisas e não a Deus. Pessoas que, no lugar de crer em Deus, confiam em si mesmas, no seu dinheiro, sei lá, na sua sabedoria. Por isso ele declara, versículo 11, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi diz: olha, guia-me, me direciona, eu não quero confiar em mim, não. Pelo contrário, eu quero ser dirigido, ensinado pelo Senhor. O Senhor que tem que dirigir a nossa vida, nos dá a direção da nossa vida, as nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Você está sendo dirigido, amado, guiado por Deus. Davi queria isso. Ele entende que a vida sem fé é uma vida sem propósito. É uma vida sem direção. E fica muito claro aqui, porque ele diz: Senhor, direciona a minha vida, e isso é pela fé. Ele entende que o lugar de buscar a paz de Deus, ou buscar a paz com Deus, de encontrar essa paz, amado, não é no sucesso do mundo, não é nas amizades do mundo, nem nas diversões, como muitos têm feito isso hoje ainda.
buscando diversões, querendo encontrar essa paz, a felicidade onde não se encontra. Davi diz bem claro que deve confiar só em Deus. Olha o versículo 4, ele diz assim, olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi diz que não existe outro lugar. Aqui ele queria, onde ele queria estar, não existiria outro, mas sim na presença de Deus, aqui até o templo sim também. Davi sabia que diante dos seus problemas ou os problemas da vida, ele tinha que crer, porque quando não acreditamos, quando não confiamos, tornamos como aquelas bolhas, principalmente aquelas bolhas de sabão, né? Que ao serem tocadas, elas explodem, elas somem. Amados, só o Senhor é nossa luz e nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo da escuridão, das trevas. Não devemos ter medo daquilo que o inimigo tem feito, lançado ciladas, artimanhas. E ele tem aproveitado os dias difíceis hoje da humanidade para querer afastar as pessoas de Deus, para querer iludir, enganar. Mas nós que confiamos em Deus devemos buscar muito mais a presença de Deus, renunciar a nós mesmos, buscar a Deus de todo o coração. Ter uma palavra de Deus para abençoar as pessoas que estão desanimadas, estão com medo dos dias difíceis, ou melhor, do nosso contexto, o dia. Cada dia difícil tem se tornado. E nós precisamos sim ter certeza da nossa salvação, certeza para ser bênção na vida das pessoas. Temos certeza que Deus está conosco, que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele continua sendo a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza. Não devemos ter medo, não. Então, meu querido, a palavra de hoje para você é: não tenha medo. Pelo contrário, tenha fé e coragem. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Olha o que o versículo 3 diz, olha, bem claro, ele fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim na guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inimigo lance artimanha, queira me desanimar, queira me deixar apreensivo, ansioso, queira me deixar desanimado, mesmo que venha se levante contra mim, ele diz: olha, eu continuo confiando. Continue confiando. O Senhor quer que você experimente a sua bondade. Veja, diz o versículo 13. Creia e você verá a bondade do Senhor. Enquanto você ainda está nesse mundo, experimente isso, creia, espera no Senhor, tenha bom ânimo, não lança a tua esperança naquilo que você está vendo, porque não tem esperança, não tem como alimentar, mas espera no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa esperança. Fortifica o teu coração, espera no Senhor, ou pois pelo Senhor. Viva isso, meu querido, e Ele vai te acolher. Ele vai te acolher. Em tempos difíceis, Deus nos protegerá e Ele nos acolhe. Diga ao Senhor com fé: creio em Ti, Deus. Creio em Ti, Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Que Deus alimente em teu coração, não o medo, mas a confiança no Senhor. Quero orar por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nesse tempo de vendaval, consagrar nossa vida nas Tuas mãos
e dizer sim que queremos estar na Tua presença, e a Tua presença é tão importante, ó Deus, em nós, para que ela seja sempre renovada em nossos corações, para que a luz do Senhor sempre venha brilhar através de nós, que a certeza da nossa salvação, que o Senhor nos fortaleça cada dia a Te buscar, ó Deus, com toda sinceridade e depositar no Senhor toda a confiança. Por mais que levante as adversidades, Pai, não teremos medo, mas pelo contrário, devemos confiar nas Tuas promessas, confiar que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guia, nos orienta, nos guarda, nos livra, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que assim seja, ó Deus, para todos que irão nos ouvir, que possam declarar com fé: creio em Ti e verei a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, agradecido e entrego todo aquele que ouvir essa mensagem. Todos que ouvirão. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Declaro com fé: creio sim, creio em Ti, Deus. Creio que verei, sim, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera no Senhor, porque o Senhor é o teu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.